Nação flamenguista, mais uma vez a situação de Pedro, né? Mais uma vez vem essa questão à tona aí. Pessoal, eu acho que isso aí vai gerar discussão por muitos e muitos anos. Eu acho que o Flamengo tem que colocar Pedro e Felipe Luiz frente a frente. Eu acho que esse clima aí, eu acho que já foi até onde poderia ir. Claro, Pedro agora veio, né? Falou que talvez não poderia falar. Felipe Luiz agora talvez ainda vai ter mais algumas questões ali, principalmente colocar para jogar depois dessas declarações de Pedro. Uma coisa é certa, pessoal, só quem perde é o Flamengo, né? Isso aí já tá bem visto, só quem perde é o Flamengo, mas como torcedor flamenguista a gente tem que esperar que o Flamengo coloque a casa em ordem. O Flamengo tem jogo importante nessa quarta-feira contra o Santos, né? Estamos naquela expectativa, será que Pedro vem para o jogo? Será que Pedro não vem? Será que mais uma vez Pedro vai ficar afastado? É uma discussão que a gente não sabe. Só sabe quando começar o jogo. Uma coisa é certa, eu acho que o Flamengo tem que vencer o jogo. Eu sei que muitos vão dizer, mas joga fora de casa, joga contra o Santos e Neymar. Não importa, pessoal. Não importa onde o Flamengo joga. Joga em casa, joga fora. O Flamengo é sempre favorito. O Flamengo não pode mudar seu estilo de jogo. Pelo menos é isso que o Flamengo vem plantando. É isso que Felipe Luiz vem sempre afirmando. O Flamengo não muda seu estilo de jogo, mesmo estilo de jogo, e é isso que a gente espera contra o Santos. 3 pontos, 30 pontos na competição, é isso que a gente espera. Tomara que seja realmente isso que aconteça, né? Por quê? Porque o Flamengo está no caminho certo, né? Sem sombra de dúvida, para mim hoje, o Flamengo é favorito contra o Santos. Sem sombra de dúvida, o Flamengo vai fazer uma grande partida contra o Santos. E quem sabe uma bela vitória, né? Lá na Vila Belmiro, né? Sem sombra de dúvida, vai deixar o torcedor flamenguista animado, né? Para mim, o Flamengo é favorito, né? E sempre que o Flamengo jogar contra o Santos, não importa onde seja, pessoal, casa, fora, para mim, o Flamengo é mais do que favorito. E sobre Pedro, vamos esperar que o Flamengo coloque as casas em ordem, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar aí, pessoal. Claro que não gostou, Pedro. Construí minha trajetória no Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia. Brigou mesmo, hein? Com o Gabigol ali, nunca foi fácil. Conquistei títulos importantes e um lugar na história, esperava mais respeito. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara. Mas a maneira que foi exposta publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira tem Mengão em campo e nada mais importa. Saudações rubro-negras. Completa o Pedro, professor Celso Zelt. A palavra internamente aparece 2 vezes aí no começo e no fim, né? Foi isso que o incomodou. Um resumo, na minha visão, ele reconhece o erro, que foi abaixo e tal, mas não gostou da forma como o Felipe Luiz externou, colocou tudo publicamente na entrevista. Não pediu desculpas, que era algo que o Felipe Luiz deixou claro naquela coletiva. Pode ter feito internamente, mas tinha que ter explicitado no comunicado, né? E eu acho que ele foi convidado pelo Felipe Luiz de uma maneira, eu acho que nem ríspida, mas de uma maneira dura, a um meia-culpa que ele não fez. Ele não faz esse meia-culpa. Ele diz, dessa maneira faz, não faz? Ele diz não ter vaidade, mas é um meia-culpa condicionado, né? Meia-culpa condicionado não é meia-culpa. Meia-culpa é o cara virar e falar assim, olha, estamos juntos. Ele foi convidado a isso pelo Felipe Luiz. Não era uma estratégia do Felipe Luiz para queimar ninguém, isso estava claro. Foi transparente, de uma maneira transparente que eu, pelo menos, nunca vi no futebol. Tanta transparência. O Felipe Luiz... Muita gente gostou, professor, e muita gente não gostou. Principalmente gente do meio, né? E jogadores, por exemplo, que não só daqui, de outros lugares, de outros canais. Mas assim, Abel, isso aí vai me... Não, só estou trazendo um fato. Não. Vou repetir, estou trazendo um fato. Muita gente gostou e muita gente não gostou. Mas o ponto a gente opinar aqui, tá? Não, mas o ponto é, existe uma cultura, especialmente no futebol brasileiro, justamente, de passar a mão na cabeça de jogador para tudo que faz. Eu falei isso aqui ontem, paternalismo. Não, e mais do que paternalismo. Falei ou não falei? De colocar jogador numa bolha, de que qualquer crítica que se faça é algo pessoal. E eu concordo plenamente com respeitar
a integridade, a privacidade do atleta, a saúde mental. Então, o que o Mano Menezes fez com o Yuri Alberto, chamando de burro à beira do campo, não pode acontecer. O que o Fernando Diniz fez com o Tietê não pode acontecer. Mas agora, um treinador criticar de forma profissional e de forma técnica a postura de um jogador no treinamento, isso não pode ser considerado desrespeito. O Pedro tem todos os motivos para ficar chateado com essa crítica. Cobrando melhora, né? O Felipe Luiz cobrando melhora. De não assimilar, mas o que o Felipe fez não foi desrespeitoso. Pelo contrário, ele valorizou o Pedro o tempo inteiro, dizendo que conta com ele, mas tem gente que não dizendo que o Felipe Luiz desvalorizou um ativo do clube. Acho que quem se desvaloriza é o Pedro. Só aí o jogador fala esse isso, tipo de atitude. Exatamente. E desvaloriza o time ao fazer isso, desvaloriza o seu próprio futebol. Então, a gente precisa separar as coisas, Abel. O treinador pode e deve cobrar o atleta, porque quando não faz isso, o torcedor vai dizer: nossa, mas não existe cultura de cobrança no clube? Porque se o Felipe Luiz tivesse ficado calado, o clima estaria pacífico, mas lá na frente essa corda ia estourar. E ia estourar justamente por falta de cobrança profissional. E essa cultura perniciosa, essa cultura arraigada de que o atleta tem de ser protegido, não pode expor o atleta. E as obrigações do jogador de futebol? O jogador pode dar migué, o jogador pode chegar atrasado em treino, o jogador... Pode sair antes do treino, que foi o caso. Pode sair antes do treino, ele pode... ser um jogador desinteressado no jogo, na marcação. Esse tipo de atitude, atitude mesmo, ele é aceito na Europa? Numa visão mais profissional de futebol? Sim ou não? Sim. Não é. Não é. Esse tipo de atitude não é aceito na Europa. É isso que eu estou dizendo. E no Brasil. Exatamente. É isso que eu estou dizendo, estou te perguntando. Já estou dando a resposta eu falo, hoje, até na cultura europeia, é comum que alguns treinadores subam um tom com jogadores que não estejam entregando nos treinos. A gente tem visto isso. Rubem Amorim no Manchester United expõe ali quem tem de expor. O Ten Hag tinha feito isso antes, desagradou muita gente, mas falou muitas verdades. Então, aqui ainda permanece essa leniência, essa passação de mão na cabeça. Paternalismo, não é? E é um paternalismo, Abel, porque a gente não pode confundir as coisas. Existem muitas cobranças que fogem ao tom, principalmente de torcedores, na imprensa também, que desrespeitam um atleta, que fazem chacota. Isso não é legal. Agora, cobrar de forma técnica e postura profissional de atleta, isso daí deveria ser missão básica de todo treinador. Porque se o treinador não fizer isso, aí sim perde o grupo. Porque se os outros jogadores estão percebendo ali a postura do Pedro nos treinamentos, e aí o Pedro, o meu motivo foi que eu estou em desacordo com um membro da diretoria, me senti exposto. Se todo atleta que tiver um porém com a diretoria agir dessa forma, recebe em dia, né? Vira bagunça completa. E o treinador perde autoridade, perde controle, e todo mundo, quando se sentir dessa maneira, vai fazer igual. O Felipe Luiz cortou o mal pela raiz. E o Pedro... Alguns que estão criticando o Felipe Luiz defendem que quem deveria ter essa atitude seria o diretor de futebol, o executivo, no caso, o Boto. Abel, na boa. Por que o técnico não pode também? E vamos combinar. Se fosse o Boto que tivesse feito o mesmo desabafo e a mesma crítica do Felipe Luiz, essa galera ia criticar do mesmo jeito, porque tem essa coisa do jogador ser um bibelô, o jogador ser uma pessoa intocável. O jogador tem as obrigações profissionais dele. Exatamente. E separar as coisas. O que é saúde mental, o que é desrespeito de fato e o que é cobrança profissional, como precisa existir em qualquer ambiente. Claro, o Felipe Luiz foi duro, o Felipe Luiz foi direto, mas ele não foi desrespeitoso. Exato. Ele botou o dedo na ferida. Ele deu, inclusive, os elementos para uma mudança de conduta que só dependem do Pedro. Ele falou, só depende dele. Estou aqui dando a mão, se quiser, continuamos juntos. E se não quiser, também não continuamos. Simples assim. Ele foi direto. De uma maneira, você comparou com os europeus, e é verdade, os europeus são mais diretos. Até os técnicos portugueses que estão aqui têm uma relação mais direta. É simples assim, a questão é profissional. Você lembrou de alguns
exemplos recentes lá fora. Um foi em relação a Marcus Rashford, foi? Com o Rubem Amorim. Com o Rubem Amorim, não foi? Cobrou o Garnacho também, que não estava se entregando ali, cobrando espaço no time. O Jorge Jesus com o Neymar. Sim. Jorge Jesus. Eu citei aqui ontem. O Neymar, com todo o tamanho dele, o Jorge Jesus falou, pô, não está entregando fisicamente, não está acompanhando o restante. E o técnico precisa fazer isso, Abel. E a gente também precisa parar de validar algumas opiniões como isso aqui é a autoridade de quem já viveu. Porque muitas práticas do passado hoje não se aplicam mais. O perfil de atleta mudou. Passado é passado. O perfil de treino mudou. Hoje os treinos são até mais curtos, mas muito mais intensos. Então, o perfil de técnico mudou. Também. Não temos mais os perfil padrões. O Flamengo hoje é outro. Luiz, apesar de ser brasileiro, ele tem uma mentalidade mais para o lado europeu. Pela vivência dele, pelos muitos anos, mais de 10 anos, não é que ele jogou na Europa? Então ele tem, de repente, uma visão diferente do trabalho, da relação de comissão técnica, de jogadores. E também, não é isso? E ao mesmo tempo que ele tem essa vivência, ele tem esse perfil, acho que ele não faria uma coisa desconectada da realidade, sabendo que ele trabalhou no Flamengo como jogador, ele conhece o ambiente, conhece o vestiário. E assim, o fato dele ter dado essa declaração depois de ter feito, desde que ele divulgou a lista de relacionados, ele sabia que essa é a questão. Então foi algo certamente pensado, conversado com outras pessoas, não foi de cabeça quente, de improviso. Também acho, para mim não é desrespeitosa a nota. Você pode falar se foi acima do tom. Ele conseguiria passar a mesma mensagem de uma forma mais branda? Até poderia, mas assim, a partir do momento que isso vira o foco, como a nota do Pedro faz, você está desviando do problema, porque você não está falando de uma semana em relação ao episódio, que de fato acho que foi mal conduzido, acho que não foi legal com o Pedro, a forma de ter se falado abertamente que ele era um jogador transferível, mas assim, usar isso como justificativa pro comportamento que ele teve e para um comportamento que é anterior a toda essa história, e não é só com esse treinador, foi com outros treinadores. Tem um adendo aí nesse caso do Pedro. O Felipe Luiz não é o primeiro. A gente mostrou aqui ontem. Rogério Ceni já tinha reclamado de atitude do Pedro. Exato. Dorival Júnior já tinha reclamado do Pedro. E ele perde a razão e foi totalmente errado. Mas um membro da comissão técnica do Sampaoli também ficou insatisfeito com a atitude do Pedro. Perdeu totalmente a razão ao agredir o Pedro. Mas também não gostou de uma atitude do Pedro como jogador profissional. Foi ou não foi? Então são... Pessoal, Davi Luiz foi bem claro e disse, se ele fosse treinador, Pedro não jogava com ele pelos treinamentos. Então isso aí quer dizer o quê? O cara não desempenha. Não foi essa semana, pessoal. Já é de 6, 7 anos atrás que isso vem acontecendo no Flamengo. Não é dessa semana. Vamos tirar essa desculpa, né? Dele como profissional num time grande como é o Flamengo, ou num time pequeno, seja qual for o time, ou não. E o Felipe Luiz deixou claro que não era só em relação à última semana. Essa última semana foi estopim, mas já vinha de antes. Então a partir do momento que o Pedro, na nota dele, que eu acho que ele foi errada, assim, eu entendo que ele justifica a situação, mas ele pode ter pedido desculpa para os jogadores e tudo mais de forma interna, mas eu acho que isso tem que ser explicitado na nota também, ainda mais quando ele foi exposto e ele reconhece que não teve a melhor atitude no treinamento e sabendo que é algo recorrente, é anterior. Então a partir do momento que ele fala, olha, a questão é porque eu treinei mal essa semana por causa de algo que aconteceu que não foi legal, eu concordo, mas aí você não pode justificar uma coisa com a outra e fala em tom desrespeitoso. Não foi desrespeitoso. Pode ter sido acima do tom, um pouco mais forte do que se imaginaria, mas não foi desrespeitosa a nota do Felipe Luiz. Eu fico imaginando, Donk, o que o jogador espera, se ele reconhece que deu migué a semana inteira, porque estava ali de bronquinha com a diretoria, qual o tom que ele espera do treinador, que é cobrado jogo após jogo por resultado? Ainda mais num clube como o Flamengo. Desculpa. Não só por resultado, concordo com você. O treinador é cobrado por resultado e é cobrado para escalá-lo. Porque todo mundo sabe que ele é bom jogador. Lógico. E vai ser mais cobrado ainda quando não o relaciona. Peraí, professor, não escalou e nem no banco de reservas o Pedro? Sobra para o treinador. Não vai ser cobrado como foi? Não, mas eu fico imaginando qual é a cobrança pública que ele quer receber. Querido Pedro, você não está treinando bem durante a semana.
você pode se dedicar por obséquio aos treinos, que é a sua obrigação profissional? É isso que ele espera? Porque o que o Felipe falou foi justamente para mostrar a importância que o Pedro tem para o Flamengo e o quão mal ele faz para si mesmo e para o time tendo esse tipo de atitude. E se o Felipe Luiz fosse por um caminho que era: eu não conto mais com o Pedro, eu cansei da postura dele, já era. Não, o Felipe Luiz diz: eu quero o Pedro, eu conto com ele, Sim. ele é meu jogador, em condições ideais ele vai ser o titular. É difícil achar um jogador que faça gols como ele faz, o Felipe Luiz falou. Seguindo na contramão até de membros da diretoria que realmente acham que o Pedro é descartável, e eu discordo, e o Felipe Luiz o bancando. Então, para mim, o Pedro também precisa fazer uma autocrítica e não levar por esse caminho. Eu vi pessoas também, não vou citar nome, mas estou citando exemplos aqui para a gente debater. Né? Por exemplo, dizendo assim: ah, não, mas ele faz gol, os outros que corram para ele, é difícil achar alguém que faça gol como ele e tal. Por exemplo, o jeito que o Flamengo joga, que o Felipe Luiz quer que o time jogue pressionando. Como é que vai ter um cara que não treina, não corre? E para os outros jogadores? Pô, esse cara não treina da melhor forma e ele aqui continua passando pano e tudo mais, então, pô, por que eu vou me dedicar? Eu acho que isso também cria um ambiente assim, sabe? É injusto com os outros companheiros que estão se dedicando ali ao máximo no treino. E é uma situação limite, gente. Ele tem os piores índices em tudo. O técnico falou isso. Não é que ele tá treinando pouco, ele tá treinando nada. Na opinião, Nessa né? última semana foi assim. Vem aí o Sport Center, a gente poderia continuar. Pela primeira vez eu vi a mídia aí debater a questão de Pedro e sendo sincero e realista, né? Assisti ontem o programa onde tem Zinho, tem Zé Elias, os caras defendendo Pedro, né? Claro, não foi totalmente defendendo Pedro, mas foi nessa linha, né? Não porque Felipe Luiz não pode vir, não pode expor o jogador. Por que eles dizem isso? Porque foram ex-jogador, pessoal. Ex-jogador sempre defende os jogadores, né? Os caras sempre passa a mão na cabeça, mesmo fazendo as coisas erradas. Mas tá aí. Pessoal, vamos ser bem realistas. Se Pedro não quiser pedir desculpa, se Pedro não quiser e continuar a desempenhar o mesmo papel nos treinamentos, Felipe Luiz não leve ele para nenhum jogo. Não relacione para nenhum jogo. E seja bem claro, quando for perguntado sobre Pedro, pessoal, enquanto ele estiver treinando do mesmo jeito que estava treinando antes, ele não vai ser relacionado para nenhum jogo. Ponto final. O Flamengo precisa de Pedro? Nunca no Brasil. Pelo contrário, Pedro quem precisa do Flamengo. Se Pedro hoje é cotado para vestir uma camisa de uma seleção brasileira, para ir até mesmo para outro clube da Europa, por causa do Flamengo. Foi por causa do Flamengo. Aí eu pergunto, quantos títulos Pedro foi tão importante assim pro Flamengo? Poucos, viu? Igual a Gabigol? Poucos. Temos que ser realistas. Pedro e Gabigol, pessoal, não tem como botar na mesma balança. Vamos ser realistas, principalmente quando você fala em desempenho, em títulos, em importâncias. Então, esqueça Pedro. Quer pedir desculpa, peça desculpa, seja realista, assuma que errou, mas não vim colocar uma nota dessa daí. Uma nota que, pra mim, não tem nada a ver. Ele se colocando, quis tipo dizer que a responsabilidade foi toda de Felipe Luiz, né? Como a gente disse, Zé Elias, Zinho, né? Sempre passando a mão na cabeça, não, porque não poderia, teria que ser o diretor de futebol, se o diretor de futebol viesse, os caras estão mais do que certo. As críticas iam ser do mesmo jeito. Não é de hoje, pessoal. Acho que quem viu a coletiva de Felipe Luiz, ele deixou bem claro, não é dessa semana. Isso aí já vem acontecendo no Flamengo. Tá quantos anos Pedro tá no Flamengo? 5 anos. É 5 anos. 5 anos que Rogério Ceni colocou a boca no trombone. 5 anos que Davi Luiz colocou a boca no trombone. 5 anos que Dorival Júnior colocou a boca no trombone. E dirigentes da comissão técnica de São Paulo teve o mesmo problema com ele. Então não é de hoje. Não é de hoje. Talvez agora com o Felipe Luiz, ele achando que tem amizade, tem isso, tem aquilo, relaxou mais ainda. Felipe Luiz não aceita e tá mais do que certo. Tá mais do que certo, né? Eu sei que vai ter muitos críticas, né? Porque eu enxergo do mesmo jeito que a mídia enxergou. Felipe Luiz foi apenas realista, foi bem sincero. E eu acho que o Flamengo tem que tomar as providências. A partir de agora, ele não desempenhou e não rendeu, multa. Eu não sei se pode, né?
Mas o cara tá com má vontade no trabalho, né? Não tá fazendo seu serviço direito. Não sei. Eu acho que para o Flamengo, nesse momento, era bom ter uma rescisão de contrato. Eu vou ser bem realista. Sei que muitos dizem, mas o Flamengo não tem um atacante como Pedro. Eu concordo, né? Mas para isso, o cara quer jogar? Não. Então, o que é que serve? O que é que adianta o Flamengo tá pagando o salário um cara alto? O cara não treina com vontade, não treina com intensidade, não tá nem aí para os treinamentos. Melhor liberar, pessoal. Libera ele para outro clube. Bota ele lá para o time de Gerson, né? Lá ele vai jogar bem, lá ele vai para uma seleção brasileira, talvez vá até para um Barcelona, para um Real Madrid, né? Talvez lá o desempenho não seja tão importante nos treinamentos. Manda ele para lá, né? Manda ele para lá. A gente aqui também não pode sempre estar só passando a mão na cabeça do jogador. E jogador... Não, ele faz gol, coloca só para jogar. Não existe mais isso não, pessoal. O futebol mudou. Eu acho que vocês lembram aí do treinador do PSG com Embelé, né? Dembélé, né? Foi a mesma coisa que aconteceu. Ele chegou, barrou o cara e disse que ele ia ter que melhorar, principalmente nos treinamentos. Ia ser mais intenso, ia ter que marcar, ia ter que correr. O cara absorveu as críticas, deu a volta por cima e hoje é um dos melhores jogadores do PSG. Aí eu pergunto, quem é Pedro na fila do pão, pessoal, que não pode receber críticas? Ninguém, né? E Pedro no mundo do futebol, vamos ser realistas, pessoal, não é ninguém, né? Ok, é um jogador importante para o Flamengo, é um jogador que já construiu sua história, né? Mas no futebol ainda não é ninguém. Temos que ser realistas, né? Não ganhou, não foi decisivo em nenhum título do Flamengo. Você não vê o Pedro fazendo gol importante e dando títulos ao Flamengo. Você não viu. Como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então eu acho que tá faltando isso mais de Pedro, né? Desempenho. Felipe Luiz foi realista, foi sincero e fez certo. Sei que vão aparecer muitas críticas aí, mas a mídia foi perfeita, né? A mídia, pela primeira vez eu vi a mídia aí falar a verdade. Pela primeira vez eu ouvi a mídia ser bem realista, né? Quem é Pedro que não pode ser cobrado? Então, foi cobrado certo. Ok, né? O torcedor espera que as coisas se acalmem, até porque, já dizia Jorge Jesus, o Flamengo só perde para o Flamengo mesmo, né? E é uma dessas situações aí que às vezes complica. Mas fazer o quê? Eu acho que Felipe Luiz aguentou até onde podia, levou até onde podia. E agora ele não aguentou mais, soltou o verbo e a gente espera aí que se resolva. Ou que Pedro saia do Flamengo, se ele não produziu, se ele não render, que não coloque para jogar. Isso aí também eu concordo. Agora sim, o Flamengo tá pagando um salário muito alto, né? É a mesma coisa de você pagar um salário alto para um funcionário fazer uma coisa e ele não fazer, não tá nem aí, né? Aí eu não sei como é que fica, né? Vamos aguardar, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.